Venho a essa tribuna, em primeiro lugar, relatar o encontro que tive o privilégio de participar hoje, acompanhado dos senadores Aloísio Nunes, José Agripino, Ronaldo Caiado, Eduardo Amorim, Ana Amélia, no Tribunal de Contas da União. Estivemos lá com um ex-parlamentar, hoje ministro do Tribunal, aliás, com dois ex-parlamentares, Augusto Nardes e Haroldo Cedrais, respectivamente relator do processo que discute a aprovação das contas da Presidente da República no ano de 2014 e também com o presidente daquela corte. Na verdade, senhor presidente, nesta próxima quarta-feira, o Tribunal de Contas estará protagonizando um dos momentos mais decisivos da sua história. Desde a sua construção, na verdade, orientada e estimulada por esse que é o patrono do Senado Federal, Rui Barbosa. O Tribunal de Contas, ao longo dos últimos anos, vem se transformando cada vez mais em um instrumento da cidadania, da sociedade brasileira, em defesa dos cidadãos e da boa aplicação do dinheiro público. Recentemente, um relatório do ministro José Múcio já atestava uma incorreção cometida ao longo do ano passado pelo governo federal, no momento em que transformava novamente os bancos públicos em instrumento de políticas do seu controlador. Vossa Excelência, senador Otto, se lembrará, quando foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, um dos principais objetivos que tínhamos era impedir que os bancos, no caso, muitos bancos estaduais, continuassem a financiar o seu controlador, que eram os governos dos estados. Na verdade, isso causou a insolvência de muitos deles, que foram extintos, outros vendidos. A grande verdade é que, ao longo dos últimos anos, o governo da presidente Dilma e o governo do PT, na verdade, reintroduziu na vida nacional algo que considerávamos já sepultado. Durante todo o ano de 2014, e isso foi comprovado, nós assistimos um orçamento paralelo no Brasil. A Caixa Econômica Federal pagava os benefícios do Bolsa Família não com os recursos do Tesouro, que era, na verdade, legal, mas com recursos próprios, obviamente inibindo outras das suas atividades. O Banco do Brasil, durante o ano passado, subsidiou o governo federal, pagando, por exemplo, recursos importantes de mais de 10 bilhões de reais do crédito rural, que seria responsabilidade também do Tesouro Nacional. Na verdade, esse orçamento paralelo movimentou, senhor presidente, ao longo do ano passado, cerca de 135 bilhões de reais. Esse é o montante que a Petrobras, Eletrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal devem entre si, obviamente incluindo aí o próprio Tesouro Federal. A grande questão que se coloca, além, obviamente, do julgamento que esperamos ocorra e será técnico, como é da tradição da nossa Corte, não obstante a meu ver, exagerada intromissão do governo federal nessa discussão, com visitas sucessivas e pressões explícitas de membros do governo no Tribunal de Contas, a grande verdade é que, além do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse orçamento paralelo custará ao Tesouro, portanto, custará à sociedade brasileira 0,8 pontos percentuais do PIB. Esse é o aumento da dívida pública que esse orçamento paralelo, que essa irresponsabilidade fiscal deixa para que os brasileiros paguem. Na verdade, apenas para ilustrar o que digo aqui agora, a Petrobras tem hoje uma dívida de 75,2 bilhões de reais com os bancos públicos, algo inimaginável, razão inclusive da diminuição da sua nota de crédito por parte de agências internacionais. O BNDES deve, apenas o BNDES, 43 bilhões de reais. Ao Banco do Brasil, 19 bilhões de reais. E a Caixa Econômica Federal, 11 bilhões de reais. Além disso, a Eletrobras, a partir daquela absurda e trágica intervenção que o governo federal fez nesse importante setor da economia brasileira, deve hoje à Petrobras cerca de 8 bilhões de reais. Na verdade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos assistindo àquilo que se
estabeleceu chamar de nova matriz econômica do pós-crise, na verdade, de Delfim Neto, um dos importantes conselheiros desse governo, nós poderíamos chamar essa nova matriz econômica de relações cada vez mais incestuosas entre órgãos do governo, com um objetivo absolutamente claro: o processo eleitoral. O que nós percebemos de forma muito clara, e para que isso fique também de forma cristalina, para que todos, mesmo aqueles que não sejam familiarizados com a questão, possam entender. O governo federal, mesmo alertado para uma diminuição, por exemplo, da arrecadação do FAT e para o aumento das despesas no seguro-desemprego, não fez os contingenciamentos que precisava fazer. Portanto, com as despesas aumentando e o governo, num processo eleitoral, não agindo com responsabilidade, transferiu à Caixa Econômica Federal, ao BNDES, também no que diz respeito ao PSI, que é um programa de incentivos a atividades, atividades meio, e sobretudo no campo. Juntou-se o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, ao BNDES, junta-se o Banco do Brasil no que diz respeito ao seguro rural ou ao crédito rural. Essas instituições foram responsáveis, passaram a ser responsáveis por fazer aquilo que deveria fazer o governo. Com que objetivo? Para que o governo pudesse ampliar outros gastos que lhe interessavam no processo eleitoral. Aí nós assistimos o FIES aumentar de 5 para 12 bilhões de reais seus gastos no ano eleitoral, agora diminuirá em muito esses gastos, cerca de 200 mil alunos não estão tendo acesso ao FIES esse ano. O Pronatec, anunciado e cantado em verso e prosa, com 3 milhões de vagas, agora é confirmado apenas 1 milhão dessas vagas. Programas como Brasil Sem Fronteiras passaram a ser subsidiados com recursos do Tesouro, que deveria estar indo para aquelas atividades ou de transferência obrigatória ou prioritárias do ponto de vista eleitoral para o governo. O que fez o governo? Com a mesma conta, com o mesmo dinheiro, com os mesmos recursos, ampliou as suas atividades, sabendo claramente o que estava fazendo, o custo disso para a sociedade brasileira. Eu me lembro, presidente Otto, me lembro, senhores senadores, senhores parlamentares, que num dos debates da campanha eleitoral, eu alertei a presidente da República e cobrei dela uma resposta em relação, já naquele momento, aos investimentos a descoberto da Caixa Econômica Federal, em torno de 10 bilhões, como disse aqui, e do Banco do Brasil, em torno de 8 bilhões de reais, sem a cobertura do Tesouro. A presidente talvez, enfim, não tendo interesse em debater corretamente e profundamente esse tema, como na verdade não teve praticamente de nenhum outro, desconversou e não respondeu. Mas não se pode sequer agora alegar o desconhecimento da presidente da República em relação ao descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, portanto, senhor presidente, senhores senadores, o objetivo da minha palavra nessa tribuna, em nome da liderança do meu partido, é para chamarmos a atenção da sociedade brasileira para a votação que ocorrerá nesta quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Poucas instituições se organizaram e se capacitaram tanto no Brasil quanto o nosso Tribunal de Contas, que haverá, do ponto de vista técnico, obviamente com base em pareceres já divulgados, rejeitar as contas da senhora presidente da República, não por uma retaliação política, não porque tenhamos aí uma necessidade de fazermos um terceiro turno, não, mas para que se coloque um basta definitivo no descumprimento da lei. A lei no Brasil tem que valer absolutamente para todos, ninguém está superior a ela. Portanto, amanhã, o Tribunal de Contas tem a oportunidade histórica de dizer que, independente da estatura, independente do cargo que ocupe, todos estão na obrigação de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis. Portanto, não tenho dúvidas que amanhã nós poderemos estar estabelecendo um novo marco, um marco zero talvez, no respeito às instituições e no respeito à legislação aprovada por essa Casa. Portanto, a expectativa que todos temos, e foi isso que os líderes da oposição foram hoje dizer ao Tribunal de Contas da União, é que nós teremos uma sessão histórica e que pode, quem sabe, se transformar numa sessão pedagógica, para que a partir de agora e no futuro os governantes passem a dar o exemplo e não continuando a agir burlando a legislação e a margem dela. Muito obrigado, senhor presidente.